Olá pessoal, hoje nesse vídeo vamos falar sobre o tema da agilidade. Vamos entender o que é a agilidade que estamos falando, como fazemos para desenvolver a agilidade e quais são os pontos que podem comprometer a nossa agilidade e como é que a gente faz para reconhecer isso e ajustar. Ok? Então vamos lá para o vídeo. Bom, a agilidade aqui no Tai Chi, a gente não está falando necessariamente de você dar uma cambalhota para trás no ar, né? Ou então dar um salto e um chute rodado. A gente não está falando necessariamente desses movimentos muito difíceis, né? Ou de nenhuma performance acrobática, ok? A gente está falando aqui simplesmente de você ter liberdade de movimento, né? Respeitando as suas limitações, as suas possibilidades, você deve reconhecer em si que ainda assim é possível você ter liberdade de movimento, liberdade de ação. Okay? Então, resumindo, a agilidade que a gente está falando aqui é isso, está relacionado com a sua flexibilidade, a sua capacidade de se mover. Okay? Vamos entender qual é a progressão de estudo que precisamos para desenvolver, identificar e ajustar essa agilidade, uma vez entendendo que a agilidade é nada mais do que a sua liberdade de ação. Okay? Então, na progressão de estudo dentro do sistema do Tai Chi da família Yang, a gente põe a agilidade em equivalência, em comparação, em relação com a sua capacidade também de ser estável, né? Com a sua estabilidade. Então, o ponto de partida é a estabilidade. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que falam desse tema, eu posso deixar o link aqui para vocês. E da estabilidade, você desenvolve a agilidade, ok? Então, especificamente sobre agilidade, a gente tem um sistema de transmissão tradicional chinês que envolve a progressão de compreensão e estudo de 5 caracteres, que são Qin, Lin, Dong, Bian, Hua. Okay? Então, esses 5 caracteres significam leve, ágil, movimento, mudança e neutralização. Okay? Se você entende o significado de cada um deles, você sabe o caminho que você precisa tomar para ter uma performance ágil, ok? Então vamos começar pelo primeiro, leve. Quando a gente está falando leve aqui, a gente está falando que o alto, a parte de cima do corpo tem que ser leve. Se você já viu o vídeo sobre afundar o Qi no Dantian, você já entendeu que quando você afunda o Qi, quando você consegue realizar uma respiração profunda, confortável, o alto do corpo fica desobstruído, relativamente leve, e embaixo fica mais pesado, certo? Então o alto leve, o baixo pesado, isso possibilita que o meio do corpo, região abdominal, região da cintura, tenha uma flexibilidade. A gente fala o alto leve, o baixo pesado e o meio flexível. E aqui a gente encontra o segundo caractere, ágil. Né? Então a gente está falando aqui da cintura. Você precisa de uma certa flexibilidade na cintura, no meio do corpo, para que a cintura possa fazer o trabalho dela, né? E aí, se você já viu o vídeo sobre a importância do uso da cintura, você entende que a cintura coordena os membros, a cintura controla a energia, a cintura é fundamental para a sua coordenação e para o seu movimento de maneira geral. Então, se você quer ser ágil, você precisa da flexibilidade da cintura para alcançar isso. No exercício, né, no nosso sistema de treinamento, a gente tem diversas posturas em que você eleva uma perna, em que você precisa estender a perna para chutar, até mesmo posturas em que você agacha e sobe. Então, você precisa de uma certa liberdade de movimento que depende dessa estrutura leve, pesado, flexível, para que não só a cintura, mas também o seu interior não fique restrito e você tenha, então, liberdade de movimento. Isso nos leva para o terceiro caractere, leve, ágil, movimento. Então, quando você tem a região do meio do corpo flexível, isso indica que tanto a região abdominal está desobstruída, a respiração pode fluir, como também a região da cintura está flexível e ela pode fazer todo o trabalho de coordenação corporal. Então, tanto o seu interior está confortável, quanto o seu exterior, o corpo físico, tem também liberdade de ação. E aqui a gente entende essa liberdade de movimento também como liberdade de ação.
E isso pode ser estendido para outras atividades do seu cotidiano, né, de maneira virtual, ok? Seguindo, leve, ágil, movimento, mudança. Então, quando a gente está falando de mudança aqui, a gente está falando da sua capacidade de se transformar, de mudar de uma situação para outra, de transformar algo que é desconfortável em confortável, uma situação desfavorável em favorável. E isso está relacionado com o tema da energia, né? A gente pega esse tema da energia dentro do sistema de treinamento e a gente fala que para entender a energia e conseguir operar com ela, a gente fala de entender as mudanças em Yin e Yang. E aí o que eu quero dizer aqui? No trabalho em dupla, o seu parceiro de treino, né, o oponente, ele está ali às vezes te perturbando, te empurrando, te puxando, etc. E essas diversas mobilizações que o oponente está fazendo ali com você, elas podem ser sentidas, percebidas, calibradas. Então, sempre que o oponente avança, para você agir de maneira complementar e ser capaz de trabalhar com a energia do oponente, se o oponente avança, você recua. Se o oponente recua, você avança. Se o oponente oferece, vamos supor, 5 unidades de energia, você tem que agir de maneira complementar com 5 unidades de energia num sentido oposto, complementar. Então a gente fala que entender as mudanças em Yin e Yang vai ajudar você a compreender a energia e, independentemente da técnica, você vai conseguir sempre trabalhar com esse tônus, né, essa calibragem que o oponente oferece. Aí a gente tem umas técnicas, uns métodos que vão nos ajudar a fazer essa investigação, né? Em Yang vão se expressar de diversas maneiras, abre e fecha, desce e sobe, dentro, fora, acúmulo, emissão, baixo, cima e por aí afora. Mas todos esses movimentos, todas essas interações, elas vão operar numa dinâmica de alternância em Yin e Yang. E a sua capacidade de se complementar ao que o seu parceiro, o oponente, está fazendo, vai te dar a capacidade de se adaptar e ser ágil, mudando, sempre transformando. O que nos leva, então, na progressão dos 5 caracteres, leve, ágil, movimento, mudança, e o último é o ponto culminante da compreensão sobre a agilidade, que fala neutralização. Neutralização e emissão são equivalentes, é o Yin e o Yang da energia. Se você é capaz de neutralizar, você tem todos os recursos para também emitir. Né? Num outro vídeo, quando eu estiver falando sobre unir interno e externo, a gente pode falar de mais detalhes sobre esse tema, de neutralizar e emitir, mas eles são os dois lados da mesma moeda, ok? Então, se você é capaz de neutralizar, você é capaz de emitir, ou seja, você é capaz de resolver qualquer situação. Se o oponente faz alguma coisa com você, você consegue transformar aquela situação, neutralizar aquele ataque, dispersá-lo ou até mesmo contra-atacar. Esse é o sistema de treinamento. A gente explora, estuda isso no exercício e toda essa progressão de estudo gera uma experiência pessoal, subjetiva, que através dos exercícios que a gente tem no sistema de treinamento é capaz de você transferir aquilo que você assimila, constata no exercício para a sua vida pessoal, sua vida cotidiana, de uma maneira estratégica, virtual. Então, a agilidade aqui ela não se resume, né, não se limita no seu corpo físico. É o ponto de partida. Você precisa desenvolver uma agilidade no corpo para ser capaz de compreender com clareza as mudanças em Yang, trabalhar a energia, e aí você precisa de um colega de prática, né? Tem ali o trabalho em dupla, e baseado na experiência que você desenvolve, você é capaz de transferir isso para a sua vida pessoal, não de maneira fantasiosa, mas constatando, né? Evidenciando aquilo que você assimila no treinamento e em outras situações da sua vida diária, ok? Então, é assim que a gente trabalha a agilidade. E a gente tem também o outro lado, que é quando você não consegue ser ágil. Então, quando você não consegue ser ágil, essa estrutura, leve, ágil, movimento, mudança e neutralização, ela está comprometida. E o ponto primeiro, central, que você vai identificar esse comprometimento,
é na capacidade de você não conseguir ser leve em cima, pesado embaixo, flexível no meio. Ou seja, se a sua respiração, se o seu Ti sobe e fica travado no alto, você perde essa flexibilidade. Embaixo vai ficar frágil, você vai perder a liberdade de movimento, a cintura não vai conseguir funcionar adequadamente. Então a gente diz que quando você tem essa restrição na cintura, quando o seu interior está restrito, preso, quando o seu Ti sobe, quando a sua respiração não flui confortavelmente, que você está em peso duplo. É um termo que a gente usa dentro do cenário do Tai Chi e a gente indica a partir disso que você não consegue mudar de Yin para Yang. Essa mudança ela não fica clara. Se você já é um praticante, você pode identificar algumas posturas, né, algumas transições, na qual você precisa dar um passo e você não se sente devidamente seguro, confortável para fazer esse deslocamento e aí você ou acelera ou até mesmo uma postura maior do que você consegue aguentar, né? Você dá um impulso, né? Se você é um praticante, você certamente consegue identificar essas situações, né? Isso indica que naquele momento o seu Ti não estava mais afundado, o alto ficou restrito, preso, você perdeu a liberdade de movimento e pela falta de recursos internos da sua agilidade, você compensou acelerando, dando impulso, usando força, etc. Ok? Então aqui a gente identifica que a qualidade da sua agilidade está relacionada com o corpo físico, com a sua performance física, está relacionada com a compreensão da energia, está relacionada também com a acuidade da sua percepção sobre aquilo que está acontecendo. E para que você perceba com clareza e consiga essa precisão nos acontecimentos, que começa na performance física, mas se estende para outras áreas, você precisa ter um estado mental adequado, uma mente tranquila, uma clareza no que está acontecendo. Okay? E esses temas são um assunto para um outro vídeo. Okay? Então, nesse vídeo hoje a gente falou sobre agilidade, como fazemos para desenvolver a agilidade, o que é agilidade e o que compromete a agilidade, né? Em outros vídeos aqui no canal você pode estar se aprofundando em temas transversais a esse, como o tema da respiração, o tema da coordenação, da estabilidade e outros mais. Então aqui a gente vai fechando o tema da agilidade, ok? Que está relacionado à sua liberdade de movimento, sua liberdade de ação, e tudo começa no fato de você conseguir ter esse conforto interno. A respiração tem que fluir naturalmente, confortavelmente. Tudo começa afundando o Ti, ok? Se você perde isso, toda a estrutura fica comprometida, você vai perder sua flexibilidade, vai perder sua liberdade de ação, ok? Vamos fechar por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe. Se não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Qualquer dúvida, comentário, sugestão são bem-vindos, você deixa aí e a gente vai seguindo aqui juntos, se comunicando, ok? Então, até uma próxima.